Oi gente, eu sou a Pracy, esse é o canal Na Descoberta de Mim e hoje eu vou falar sobre um livro que na época eu li e eu gostei bastante. Eu quero ver se eu ainda vou gostar depois disso. Vamos falar sobre O Diário de um Mago. Bom, O Diário de um Mago me marcou porque eu sei que ele faz o caminho de Santiago, que eu nem imaginava que fosse real, que realmente existia, tanto que tempos depois eu acho que minha tia foi e ela chegou a visitar o Caminho de Santiago e eu fiquei, nossa, isso existe? É engraçado porque eu nunca pensei sobre as histórias do Paulo Coelho terem algum fundo de verdade, e o Diário de um Mago, teoricamente, é uma história que aconteceu com ele, pelo que eu me lembre, né? E algumas coisas me vêm muito na memória. Eu li faz 15 anos, mais que 15 anos, mas eu lembro muito dele se machucando durante o caminho e alguém diz para ele lamber as feridas e que isso melhoraria a ferida, e eu não sei se isso faz algum sentido. Até tá aí, vou pesquisar no Google depois, mas eu quero ler sobre isso, lembrar sobre isso para ver se tem algum fundamento. Eu lembro muito sobre imaginar esse caminho, imaginar a casa, os lugares que ele sentava, os lugares que ele parava. E eu lembro muito sobre uma tal de uma espada. Eu acho que isso era para uma iniciação dele, alguma coisa do gênero. E eu lembro tal de uma espada que a esposa dele pegava no final, porque ele não conseguia. Tá aí, se eu estiver confundindo os livros, eu vou saber depois. Mas ele não conseguia pegar a espada, ele não tinha direito de pegar a espada, e a esposa dele pegava a espada e tacava no porta-mala do carro como se não fosse nada, sabe? Como que pra ela realmente não era importante, pra ele era importante, né? Por tudo que ele tava vivendo, chegar na espada, ser merecedor da espada, e ele não fica merecedor da espada. Eu também lembro de uma coisa do frio, só que daí eu não lembro se é desse ou se é de outro, que dele tá com muito frio e ele pensar que quando você tá com frio, você não tem que pensar no calor, você tem que pensar no próprio frio. Então ele ficava pensando sobre isso, mas isso eu não tenho certeza que é nesse livro. Então eu vou saber no decorrer. Então vou pra leitura do livro e assim que terminar, volto para terminar esse vídeo. E hoje eu vim falar sobre o livro Diário de um Mago, que enfim terminei. E, gente, um monte de ideias que surgiram depois desse livro, vocês já devem ter visto, porque já lançou, já começou a turma, enfim, que saiu a Jornada do Mago por causa desse livro. Enfim, relendo, 20 anos depois, praticamente. E era bem isso, as coisas que eu lembrava muito pouco. Eu lembrava tão pouco de quanto era um manual, basicamente. Lógico que muita coisa a gente pega nas entrelinhas, porque a gente já estuda magia, mas na época eu nem associava tanto com a realidade. Eu fazia um ou outro exercício das práticas de Han que ele sugere no livro, e eu não lembrava da potência que tinha isso, e eu refiz agora. E aquelas coisas das feridas, eu ficava perguntando, gente, será que eu tirei isso dali mesmo? Isso me marcou tanto, dele lamber as feridas pra cicatrizar mais rápido. E eu realmente li isso de novo e falei assim, nossa, é real isso mesmo, de quando o cachorro machuca ele. E basicamente o Diário de um Mago, ele conta a história do Paulo Coelho desde que ele perdeu a espada dele. Ele estava sendo, sei lá, graduado na ordem dele. E aí, quando ele foi receber a espada, ele foi receber e ele falou, não, você não é digno da espada, você não podia ter aceitado a espada. E aí ele perde a espada. E ele fala, bom, agora você não vai ficar com a espada, a gente vai fazer outra coisa e você vai buscar essa espada. E aí ele faz o caminho de Santiago, porque no caminho de Santiago é onde ele encontraria no final a espada dele. Só que ele não sabia onde, com quem, como. E aí ele passa, tipo, a jornada inteira aprendendo várias coisas, porque assim, ele já tá num grau interessante de magia, ele tem um mestre que ensina ele, e aí ele roda toda a jornada aprendendo várias coisas com essas 11 práticas de Han. Lógico que o próprio caminho já ensina muito para ele, mas ele, com as práticas, isso vai elevando ele a poder trabalhar cada vez mais as coisas que ele aprendia. No final, ele vai usando as práticas para as coisas do dia a dia, e essa é a ideia das práticas de Han,
é de você poder usar isso para o seu dia a dia, para pessoas comuns. Eles citam muito isso sobre as pessoas comuns. Ele cita muito sobre o mensageiro. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre o mensageiro, que uns chamam de guardião, outros chamam de mentor, desse contato dele com o mensageiro, que é um contato que eu estava tendo já há um tempo, com as próprias práticas que eu tenho feito com o Nino. Então, eu me vi muito em várias das práticas, refiz várias, e isso tudo acabou gerando a jornada do mago, que eu falei, cara, a gente podia fazer junto isso. Então é um grupo onde a gente faz junto essas práticas, a gente junta uma turma grande e faz essas práticas dele. E eu acho que a lição principal desse livro, e que me deixou assim, é um livro muito gostoso de ler, você se interessa por ele, sabe? Não é uma coisa que você fica, ai, não, eu queria terminar. Esse eu acabei demorando porque aconteceram várias coisas e eu, enfim, já tô lendo outro agora, que não vai ser do Paulo Coelho. O próximo vai ser uma surpresa pra vocês, a próxima resenha, mas depois eu volto pra programação normal e vou ler Paulo Coelho de novo. Quero ler todos, né? Essa ideia aqui é pegar todos que eu já li, reler, e mesmo os novos, enfim, pra poder fazer essas resenhas, né, 20 anos depois. Mas a principal lição, assim, do livro, que serve pra vida de tudo, e que eu tenho buscado muito isso, né? Quando a gente quer alguma coisa, como por exemplo, ele queria a espada. E por que ele queria a espada? E ele fica descobrindo, lógico, vai ter spoilers aqui, né? Mas ele vai descobrindo várias coisas ao longo da jornada. E principalmente, tipo, onde estaria essa espada? Porque não tem alguém lá segurando a espada, né? Tipo, esperando ele quando ele finalmente resolver chegar no lugar, sabe? Então ele tem que descobrir onde tá a espada, como encontrar a espada, porque ela ia estar enterrada, ela ia estar escondida, ela ia estar na casa de alguém. Então ele tem que chegar a essas conclusões sozinho. Ninguém fala pra ele, só fala que ele tem que fazer o caminho de Santiago. E ele tem um mestre que guia ele pro caminho de Santiago. E tem uma construção aqui do lado, o povo tá cortando alguma coisa, enfim, tá um barulhinho de fundo. Tá bom. Aí, uma das coisas que eu tava falando, né, que ele descobre e que o mestre dele fala assim, não, falta você descobrir o segredo ainda, tem um segredo da espada. E ele fala isso, meio que a viagem inteira, pode passar, Lê, tá tudo bem. Ele fala meio que isso a viagem inteira pro Paulo Coelho, que ainda falta um segredo pra ele descobrir. Ele fala, mas que segredo, né? E aí o segredo é básico, ele quer muito a espada, só tem um detalhe. Por quê? Você quer muito alguma coisa, mas você sabe os seus porquês? Você tem esses porquês? Porque são esses porquês, eu tava falando isso ontem com uma consulente, são esses porquês que vão te levar a alcançar a espada. Porque você só querer a espada, pra que você quer a espada? Então, uma hora você vai desistir, uma hora não vai estar tão forte assim na busca. Por quê? Porque não sei lá, quero a espada. Queria, mas será que é tão importante assim? E você vai saber isso se você colocar os seus porquês. Isso é muito legal, cara, quando você começa a entender o porquê você quer as coisas. E o porquê não tem que ser a paz mundial, não, é o porquê, é você consigo mesmo. E você não precisa nem falar pra ninguém os seus porquês. Qual é o seu porquê? Por que você é movido? E é isso que te move, porque quando você estiver lá, será que é importante mesmo? Você vai lembrar do porquê. Porque se o porquê não for forte o suficiente, você não vai ter uma hora que você vai deixar a espada pra lá, sabe? Então você tem que ter muito claro os seus porquês do que você quer alcançar. Eu quero ser milionária. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, você pode só... é que eu não quero mais ter que me preocupar com contas. Você não precisa se preocupar com contas se você tiver uma vida estável. Você não precisa ser milionário pra isso. Eu não me preocupo com contas. E não sou milionária, tá ok. Então, quais são os porquês? Eu acho que esse é o maior ensinamento do livro, assim, é de você descobrir o porquê você quer as coisas. Esse livro é incrível, recomendo. Se você quiser fazer as práticas de Han, entrar nessa jornada, eu super recomendo. É uma coisa que eu já vinha fazendo. Quando eu li o livro, eu fui fazendo de novo. Isso te transforma, te aproxima da espiritualidade, você estando no caminho ou não estando no caminho.
é uma coisa para todos os níveis, não importa onde você esteja da sua jornada. A jornada do mago, que foi essa que eu criei baseada nas 11 práticas de Han. Eu não tô ensinando as práticas você encontra na internet. Eu tô juntando um grupo pra gente fazer junto, pra gente poder conversar sobre isso. Então, a jornada do mago é pra gente, eu posso guiar vocês, né? Tem alguém pra, enfim, quando tem meditação guiada é a minha voz, mas eu não tô ensinando as práticas de Han, elas já existem, elas são acessíveis. O que a gente tá fazendo é unir pessoas que estão no mesmo propósito pra gente poder, enfim, né, debater isso e fazer isso junto, porque é tão transformador, é tão mágico e o ponto de vista de cada um é tão incrível que a gente, cara, vale a pena. A jornada do mago.com.br foi o que rendeu depois de ler esse outro livro e ainda não sei qual é o próximo, eu tenho que terminar esse que eu tô lendo agora, que depois eu vou falar pra vocês sobre ele. E acho que é isso. Adorei de novo. E ainda assim é um livro muito cristão. A ordem Han, a ordem do Paulo Coelho, na época é uma ordem cristã. Então ainda se fala muito de Deus e essas coisas, coisa que eu meio que faço vista grossa, passo, eu falo assim, tá bom. Mas, enfim, não estraga a leitura como o outro. O outro foi bem chato mesmo. O Monte 5 foi um livro muito chato. Mas esse não, esse é um livro que, por menos cristão que você seja, ele é muito gostoso de ler, recomendo. Tem muitos ensinamentos, principalmente se você já entende do que estão falando. Mas se você não entende, também é legal, é uma jornada legal, é uma aventura legal de se viver junto com ele. E daí fica à vontade, né? Porque ele fala que ele vai ser o mestre. Em algum momento, ele vai receber um chamado pra ele ser o mestre de alguém. E aí eu fico pensando, podia ter a história do mestrado dele, podia ter a história que o mestre dele podia ter escrito sobre as práticas que eles fizeram juntos, enfim, eu fiquei esperando, poxa, podia ter mais livros, né, relacionados com as pessoas que vão participar depois. Fica aí a dica, Paulo Coelho, 90 milhões de anos depois que ele escreveu o livro, eu sugerindo pra ele, né, escrever, enfim. Se pá tem, né, eu vou procurar, se vocês souberem me avisam, certo? Por hoje é só, clique em gostei, vejam os outros vídeos com as minhas resenhas sobre o Paulo Coelho, relendo 20 anos depois. E é isso aí, beijo pra vocês, tchau!